Olá, está no ar o programa Em Minas, exibido pela sua TV Alterosa, em parceria com o Portal Uai e também sendo transmitido ao vivo pelo YouTube do Portal Uai. Então você pode nos acompanhar aqui na TV Alterosa ou por meio da internet. E o nosso convidado de hoje é o doutor Gustavo Chalfun, presidente da Ordem dos Advogados aqui de Minas Gerais, da OAB Minas. Boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui na TV Alterosa conosco. Boa noite, uma alegria muito grande participar deste momento, deste programa em Minas, e eu estou totalmente à disposição de todos vocês. Então já começo te perguntando, doutor Chalfun, sobre a responsabilidade de estar à frente da OAB Minas, né? E você já está aí com 6 meses, né, à frente da Ordem, como que é? Conta pra gente. Acho que é seu representante, o porta-voz, a nossa entidade, é a porta-voz da sociedade civil organizada. Eu acredito que a Ordem dos Advogados do Brasil, com uma missão que lhe foi conferida pelo nosso estatuto, que é a Lei Federal 8.906 de 1994, nos outorga esta responsabilidade de não só defender os interesses da advocacia, mas da sociedade civil organizada. É uma honra e uma alegria muito grande poder presidir os mais de 100 mil advogados em toda Minas Gerais. E a gente estava falando exatamente sobre isso agora há pouco, que grande parte da população desconhece a importância do trabalho da OAB e acredita que seja simplesmente para defender os interesses dos advogados. E não, é um trabalho muito mais amplo, não é isso? Com razão. A Lei 8.906, a que eu me referi anteriormente, ela decorre de uma previsão na Constituição da República, no artigo 133. O artigo 133 da Constituição, Carol, estabeleceu a advocacia como indispensável à administração da justiça. E neste particular, logo um pouco mais adiante, foi reformado o então vigente Estatuto da Advocacia, que ganhou uma nova lei, a Lei 8.906, em vigor desde 1994, e que estabelece, lá no artigo 44, uma previsão da defesa da ordem jurídica, do Estado democrático de direito, da justiça social, da boa aplicação das leis, dos direitos humanos. Então, em decorrência da previsão deste artigo 44, da Lei 8.906, a atividade da Ordem dos Advogados, ela não é tão somente voltada à advocacia, mas também à sociedade civil organizada. E por isso que eu disse que a Ordem dos Advogados é a porta-voz da sociedade civil organizada. Agora, à frente da presidência da OAB, o senhor também já esteve lá atrás, para quem não conhece a trajetória, primeiro que tem um escritório de advocacia com filial em Belo Horizonte, Boa Esperança, Varginha, Brasília. Estou errada não, né? Tá certo. Com mais de 20 anos de atuação e já esteve também na sua trajetória à frente da OAB Jovem. Então, assim, você tem uma caminhada até chegar à presidência da OAB Minas, né? Sem dúvida, acredito que é muito importante ganhar experiência, como tive a oportunidade de ser o primeiro presidente da OAB Jovem no interior do estado de Minas Gerais, no início dos anos 2000, depois ter sido presidente de uma subseção importante, uma das 10 maiores de Minas Gerais, a subseção de Varginha, onde fui eleito e reeleito. Depois tive a oportunidade de compor o Conselho Seccional, a que hoje tenho a honra de presidir. Na sequência, ter sido diretor, secretário-geral da Ordem, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais na gestão 2022-2024 e estar agora à frente da nossa entidade, dessa entidade que eu tanto amo, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. E qual seria o maior desafio à frente da presidência da OAB? Eu acredito que, para além da representação aos advogados, realizar com exatidão e com absoluta pertinência nessas disposições da Lei 8.906, no artigo 44, como eu lhe disse, garantir a ordem jurídica do Estado democrático de direito, a boa aplicação das leis, a justiça social, os direitos humanos. E esta defesa ela ocorre de várias formas, participando ativamente de temas de interesse da coletividade, participando ativamente na discussão do processo legislativo como um todo, estando atento às mudanças legislativas, exigindo do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário que cada um cumpra o seu papel. A Ordem, enquanto porta-voz, pode e deve atuar na defesa da sociedade civil organizada. Agora vamos falar sobre a atuação das mulheres no direito, porque a OAB lançou um selo que promove aí a participação das mulheres e incentiva as mulheres, né, à frente aí, na advocacia. Como é que funciona esse selo e essa defesa? Esse é um dos grandes orgulhos da nossa gestão. Recentemente lançamos esse selo de apoio às mulheres advogadas. Nós temos hoje, na maioria dos profissionais inscritos em Minas Gerais, e esse número também se repete em todo o país, mulheres advogadas. Elas já são maioria e precisam ser reconhecidas nos seus ambientes de trabalho. Eu, particularmente, no meu escritório de advocacia, tenho mais mulheres do que homens trabalhando. E nós precisamos, ontem, inclusive,
fizemos um evento em Araxá, com a presença de mais de 500 dirigentes, mulheres advogadas que se dedicam voluntariamente à Ordem dos Advogados do Brasil. E este é o terceiro ano em que realizamos este evento, terceiro encontro de dirigentes de subseções da OAB de Minas Gerais, valorizando a mulher advogada. Eu acredito que essa distinção e essa diferença, às vezes colossal, existente entre o homem e a mulher, ela só será diminuída com ações concretas. Nós precisamos de colocar elementos práticos, efetivos, na defesa da mulher advogada, para que nós minimizemos os efeitos deste ainda vigente e existente distanciamento entre os homens e as mulheres. E o incentivo da OAB vem para fazer mais uma diferença aí nesse apoio, né? Agora vamos falar sobre a parceria da OAB com a Secretaria de Fazenda. Parece que houve uma parceria para divulgação dos serviços prestados pela pasta, né? No direito tributário. Como é que vai funcionar isso? Que serviços são esses? Não só com a Fazenda Estadual, mas a nossa Comissão de Direito Tributário foi um pouco além, sob a presidência do colega Joselder, trouxe também uma parceria muito importante para os advogados e para as advogadas, para que dentro do prédio da OAB, no Edifício das Liberdades, no Barro Preto, o advogado e a advogada tenham os atendimentos da Receita Federal do Brasil, um posto de atendimento exclusivo voltado a todos os advogados e todas as advogadas de Minas Gerais. Isso facilita o trabalho dos advogados, facilita o seu dia a dia e faz com que o tempo, que é tão precioso a todos nós, possa ser bem utilizado pelos advogados e pelas advogadas. Agora, esse posto da Receita Federal dentro da OAB, há uma ideia de ampliar ele também para outras regionais? E quais são os serviços que eles têm, que estão sendo prestados nesse posto específico? Desde um atendimento para a elaboração de uma certidão de um contribuinte, que é importante às vezes em um processo judicial ou administrativo, de cuja necessidade o advogado faça para produzir prova dentro de um processo judicial, por exemplo, tudo isso está sendo ofertado aos advogados e às advogadas dentro da sua casa, repito. E esse projeto de expansão, ele sim existe, já existe na subseção, inclusive, de Varginha, de onde o projeto foi originário, e agora nós estamos ampliando, trazendo para a capital, para chegarmos a todas as subseções do Estado. Hoje nós temos 252 subseções em todo o Estado de Minas Gerais, com mais de 800 postos de atendimentos à advocacia. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A OAB tem tido aí alguns impasses com o STF por conta de julgamentos virtuais, né? O que tem acontecido? Como é que está se dando essa relação aí da OAB com o STF? Nós acreditamos muito, Carol, que a palavra é o instrumento utilizado pela advocacia para a defesa dos interesses de um constituinte, daquele que assina um instrumento de procuração a um advogado ou uma advogada. Quando nós cerceamos o direito de fala de um advogado na tribuna, em quaisquer tribunais ou fóruns, ou no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na prática nós estamos diminuindo o direito de defesa de alguém. E isso é extremamente grave, isso é extremamente preocupante. Por essa razão, todos nós, 27 presidentes de seccionais reunidos, fomos ao Supremo Tribunal Federal para pedir ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, que revisitasse inclusive a resolução que trata do tema, que é a resolução 591. E por essa razão, nós dialogamos com o eminente ministro no sentido de que fosse mantida as sustentações orais presenciais, garantindo esse direito de defesa pela fala, que é o instrumento maior que o advogado e que a advogada detém. Agora, inclusive, a OAB de São Paulo, ela criou uma comissão para poder conversar, né, para discutir essa reforma de judiciário. Vamos além. Existe a possibilidade de criar-se uma comissão também aqui em Minas? A OAB de Minas tem interesse em participar dessas discussões, dessa reforma? Sem dúvida. Acho que todas as boas ideias, elas devem ser replicadas, devem ser aprimoradas. Eu, inclusive, parabenizo a OAB de São Paulo, na pessoa do presidente Leonardo Sica, pela criação desta comissão, que também fará ao próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário precisa ser discutido, dialogado, entender que a sociedade tal como está, o modelo como está colocado, não mais subsiste e que ele precisa ser reformado, como todos nós precisamos, às vezes, nos revisitar, melhorar, buscar alternativas. Eu acredito que chegou a hora de nós discutirmos isso. Mais uma vez, parabenizo a OAB de São Paulo e tenham absoluta convicção que a OAB de Minas trará também essas discussões para o âmbito da OAB Mineira, para dialogar com os tribunais, para dialogar com o Poder Judiciário como um todo, encontrando soluções para a melhora do atendimento, que não é a mim, advogado, que não é aos mais de 100 mil inscritos, é a toda a sociedade, porque quando nós exercemos a advocacia, nós representamos alguém em juízo ou fora dele. Por isso que essas discussões são de suma importância e nós estamos prontos para realizá-las com muito diálogo e com pertinência acima de tudo.
Agora vou mudar de assunto mais uma vez para a gente falar sobre os golpes que estão sendo aplicados, usando nomes de advogados. Como isso tem acontecido, né, doutor? E o que se pode fazer? Essa proteção de dados e esses golpes, isso também é uma preocupação da OAB? Acredito que esta segunda metade da terceira década do século XXI, ela nos traz um grande desafio, que é combater os crimes virtuais. Antigamente nós tínhamos a prática de crimes e às vezes eles levavam dias para uma execução. Hoje um crime virtual acontece em questão de segundos. E a grande vítima deste momento, desses últimos 6 meses, tem sido a advocacia e os seus clientes. E nós fizemos várias campanhas de alerta à população como um todo, realerto aqui a necessidade de que o constituinte, o cliente, aquele que é atendido por um advogado e advogada, tenha certeza de que está dialogando com o seu advogado, com a sua advogada, que não se induza a outros números, senão aqueles que eles estão habitualmente acostumados. O advogado e a advogada pode ser certificado no próprio site da OAB. O Conselho Federal da nossa entidade desenvolveu uma ferramenta que é a Confirma Dever, especializada para dizer a este interlocutor que ele está sim falando com um advogado ou com uma advogada. Ele não deve manter um diálogo com alguém que passe a impressão de ser um advogado sem de fato exercer aquela profissão, sem de fato ser o seu advogado que detém a sua procuração para a sua defesa em juízo ou fora dele. Por isso que nós estamos alertando a população, conscientizando. Nós fomos ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representamos para que o Ministério Público pudesse tomar medidas quanto à prática reiterada desses golpes. Fomos à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, na chefia da Polícia Civil, pedindo para que essas entidades possam, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, aprofundar a não só esse debate, mas uma intensa investigação para descobrirmos esses criminosos que se passam por advogados. Ô, gente, o programa Em Minas pela TV Alterosa fica por aqui. Amanhã você acompanha a íntegra desta entrevista no Jornal Estado de Minas. E eu faço um convite a você que está aí do outro lado para continuar o bate-papo com a gente, com o presidente da OAB Minas Gerais, Gustavo Chalfun, no YouTube do Portal UAI. Muito obrigada pela companhia. A gente continua no YouTube e eu espero vocês lá. O programa Em Minas está de volta com o convidado, que é o presidente da OAB de Minas, Dr. Gustavo Chalfun, e um bloco exclusivo para o YouTube do Portal UAI. A gente estava falando sobre a questão dos golpes e que tem prejudicado não só as pessoas físicas, mas também os advogados, porque afinal de contas tem sido usado o nome do escritório, o nome do advogado. E agora, recentemente, várias notícias foram divulgadas esta semana que os bandidos criminosos eles estão tão audaciosos que eles estão usando inteligência artificial para simular a voz. Que coisa assim, que deixa todo mundo numa situação que é preciso tomar alguma decisão, alguma medida para que isso não aconteça mais, né? Acho que nós temos que dialogar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a própria sociedade, o formato da relação entre o advogado e o cliente. Nós temos uma noção, no meu escritório de advocacia, desde a contratação inicial, fiz questão de estabelecer uma cláusula no sentido de estipular quais são os meios de contato entre o advogado e o cliente. É preciso que nós, a par de tudo que está acontecendo, deste aprimoramento dos golpes, da utilização de clonagem das vozes dos advogados e das advogadas, estabeleçamos uma nova forma de contato. Eu acredito que o uso da inteligência artificial, que é tão necessário nos dias atuais para nós aprimorarmos o trabalho do advogado e da advogada, com a consciência e com a necessidade de que a inteligência artificial não pode sobrepor ao trabalho humano, e isso é importante que se diga, mas nós precisamos conviver com a inteligência artificial e utilizá-la naquilo que lhe for favorável, que nos for favorável para o desenvolvimento das nossas atividades, mas utilizarmos também ferramentas que nos habilitem a ter um contato pessoal com este cliente de uma forma isolada, reservada e pré-definida entre as partes. Eu acredito que isso minimizará a relação e isso precisa ficar dito aos clientes desde o momento inicial da contratação. Um único telefone de contato existente entre a minha pessoa e o meu cliente é o número tal. Isso precisa ser estabelecido como base de uma relação de confiança, porque a nossa atividade é uma atividade, Carol,
que eminentemente é regida pela confiança, pela fidúcia entre as partes signatárias de um contrato de prestação de serviço. Então, nós precisamos desenvolver essas atividades, dizer isso aos nossos constituintes e, por isso, essas campanhas de conscientização que a OAB de Minas Gerais vem fazendo com muita ênfase junto à sociedade e a toda a advocacia. E eu vou te falar, eu tive um caso desse em casa porque a minha mãe, infelizmente, caiu num golpe desse. E assim, os bandidos, né, porque é uma quadrilha e eu não sei, tem cabeças muito inteligentes dentro dessa quadrilha. Eles tinham todas as informações sobre o processo dela, os dados, os nomes, se passaram pelo escritório que ela contratou, como se fosse a advogada responsável pelo escritório. Então foi muito difícil. E aí se trata de uma senhora com mais de 70 anos. Então, juntou-se duas situações muito complicadas e acabou caindo nesse golpe. Mas eu acho que a ferramenta já é uma boa iniciativa da OAB para poder minimizar essa situação. E como que funciona essa ferramenta? Só de curiosidade. Esta ferramenta, ela autentica como o número do destinatário, ou seja, o número com o qual aquele cliente está em contato, é de fato o número cadastrado no nosso banco de dados, como sendo o número de um advogado ou de uma advogada. Portanto, os advogados e as advogadas, quando se cadastram, eles demonstram efetivamente qual é o número de contato pelo qual a nossa entidade, a Ordem dos Advogados, deve falar com aquele inscrito. E da mesma forma, utilizando esta plataforma, um cliente vai acessar o site da OAB Federal, no Confirma ADV, e vai certificar se aquele número que fez contato, se passando por um advogado, é o número devidamente cadastrado na plataforma. Se for, avança nas tratativas com aquele cliente, entre aquele cliente e o advogado. Se não for, está demonstrada ali a tentativa de um golpe. É um aplicativo, né? Então está disponível para ser baixado, é isso? É, na realidade, um link existente no site do Conselho Federal, que direciona, e também no aplicativo do próprio Conselho Federal, que direciona a confirmação desses dados. Muito interessante. Agora vamos avançar um pouquinho. Vamos falar sobre a questão que o governador Romeu Zema sancionou a lei que permite a prioridade para os advogados. Vamos falar um pouco sobre isso. Quais são as vantagens desta lei, né, desta aprovação desta lei, para a categoria principalmente? Essa lei especificou o advogado e a advogada como destinatário de uma prioridade enquanto no exercício da sua profissão. Por exemplo, se um advogado vai a um órgão público para resolver uma determinada situação de um cliente, seja na busca de uma simples certidão, ou seja num diálogo com o servidor público para a efetivação de um direito, de um constituinte, ele tem a prioridade de ser atendido, tal como um idoso, tal como uma gestante. Ele criou uma classe específica voltada à atividade profissional, não em decorrência dos advogados serem melhores que ninguém, mas sim em decorrência do exercício da nossa profissão, ter a prerrogativa de ser atendido para a solução de problemas de outra pessoa, de outrem. Ou seja, nós advogados e advogadas, quando exercemos a nossa atividade, raramente exercemos em nosso nome. Também existe advocacia em causa própria, mas via de regra nós exercitamos essa atividade em favor de alguém. E por essa razão a prioridade se faz necessária para que nós consigamos dar maior efetividade às atividades da advocacia. E isso é válido para quais instituições? Tanto órgãos públicos quanto todos privados? Todos os órgãos públicos e privados que tenham uma relação mantida com um advogado ou uma advogada em decorrência de uma prestação de serviço. Ok. Agora vamos avançar. Sobre os desafios que os advogados têm para deixarem de ser pessoa física, como é que funciona isso e o que a OAB tem feito para incentivar? Eu acredito que nos últimos 20 ou 30 anos a advocacia passou e passa por grandes mudanças. Como nós falávamos agora há pouco do uso da inteligência artificial, como falávamos agora há pouco também sobre a sustentação oral virtual, nós tivemos várias novidades nas últimas décadas que afetaram diretamente a advocacia. E nós também precisamos pensar no escritório de advocacia de um modo mais macro, de um modo que possa minimizar a questão da tributação, e isso se dá, por exemplo, pela instituição de uma sociedade em que este advogado figure como pessoa jurídica e, consequentemente, faça o recolhimento dos seus tributos nesta modalidade, ao invés de recolhê-lo na modalidade da pessoa física. Não que nós queiramos uma mercantilização da profissão, porque isso, inclusive, é vedado pela Lei 8.906, que eu falei ao início do nosso diálogo, mas nós precisamos, sim, pensar no escritório de advocacia de um modo mais avançado, de um modo em que consigamos fazer a redução da carga tributária aplicada a esses profissionais, e isso é possível
quando o advogado desenvolve sociedades que podem aderir ao sistema do Simples Nacional e, consequentemente, obter esses benefícios do Simples Nacional no recolhimento dos tributos. E por essa razão, a OAB de Minas Gerais, pela nossa Comissão de Sociedade de Advogados, em parceria com as nossas comissões temáticas, como a Comissão OAB Jovem, ela oferta aos advogados toda a condição para que ele não funcione mais só como uma pessoa física e tenha a oportunidade de funcionar como uma pessoa jurídica, recolher os seus tributos e obter os benefícios fiscais previstos na legislação. Agora, falando sobre a participação dos advogados na OAB, existe um programa da própria OAB, por exemplo, de anuidade zero, não tem? Sim. Como é que funciona? Nós incentivamos os advogados e as advogadas, dentro de um grande sistema, a participar deles e, consequentemente, zerar a sua anuidade. Essa é uma iniciativa da nossa tesouraria, que tem trazido grandes benefícios aos advogados e às advogadas que conseguem, ao longo do ano, não pagar a anuidade, realizando compras que cotidianamente já o fazem. Então, por meio de um grande marketplace, com um avanço e tratativas com grandes empresas e compras que são realizadas no dia a dia, esse advogado recebe um cashback na sua anuidade e às vezes zera ou até mesmo acumula para o exercício seguinte esses valores. Então é um incentivo, é uma valorização, né? Interessante. Sem dúvida, um programa voltado a esses advogados. Agora, voltando um pouquinho, a gente já tinha falado sobre a aprovação da lei pelo governador Romeu Zema, né, da prioridade dos advogados. Eu vou aproveitar esse gancho para te perguntar um pouquinho como que é o relacionamento com o Estado hoje, tanto com a Assembleia quanto com o governo de Minas. Nós temos muito respeito pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário. Como eu disse ao início do nosso bate-papo, da nossa interlocução, eu acredito que a ordem é a porta-voz da sociedade civil organizada, nos incumbe uma obrigação de zelar pela ordem jurídica do Estado democrático, pela boa aplicação das leis, pelas questões que levam a nós termos uma divisão entre os poderes, o poder legislativo, executivo e judiciário. E por isso eu acredito que, acima de tudo, o diálogo, num primeiro momento, é importante, mas, eventualmente, alguns enfrentamentos que forem necessários, nós também estamos prontos a realizá-los em nome da advocacia. Agora vamos lá. STF liberou o uso de celular durante sessões. E aí, qual é a importância? Particularmente, para lhe ser muito honesto, eu não acredito que o tema deva ser liberou o uso de celular. Eu acho que essa é uma prerrogativa da advocacia, isso é um direito da advocacia, estar com a sua ferramenta de trabalho. Hoje nós, advogados e advogadas, dependemos, com muita ênfase, inclusive, da utilização dos nossos aparelhos de telefone. Acredito que tenha sido uma grande infelicidade a lacração dos celulares naquela sessão de julgamento, que, graças a Deus, foi corrigida na sessão seguinte, fruto de um diálogo muito firme do Conselho Federal da OAB, das 27 seccionais do Estado, que, tal como na sustentação oral, se uniram para que isso fosse revisto, para que, evidentemente, fosse garantidas as prerrogativas da advocacia. Nós estamos aqui, eu estou com o meu telefone ao lado, eu sou jornalista à moda antiga, meu papelzinho também continua aqui em cima da mesa, mas o telefone está aqui com todas as perguntas, com tudo que a gente precisa, assim como do senhor. E qual que é a importância do telefone também durante as sessões? Eu acredito que é um meio de consulta dos advogados e das advogadas. Eu dizia esses dias, eu falava com um amigo que me lembrava da época que eu ia para a minha faculdade, estudando, ainda estudante, com vários códigos de processo civil, de processo penal, a consolidação das leis do trabalho, os códigos eleitorais e tantos códigos que regem a nossa legislação. Depois, num determinado momento, quando já professor de direito, eu vi os alunos acompanhados do vade-mecum, que era uma consolidação de todas aquelas normas num livro só. Hoje, os alunos e as alunas utilizam os seus celulares, os seus tablets, os seus mecanismos de consulta. Portanto, eu acredito que esse instrumento é um instrumento que veio para ficar e nós precisamos bem utilizar, nós precisamos coexistir com a tecnologia da informação, com a inteligência artificial, como eu falava anteriormente, e nós todos, juntos, pautados sempre pelo elemento humano, primordialmente, teremos melhores conexões, melhores contatos, se bem utilizarmos os instrumentos que nos são colocados à disposição. E por essa razão, eu acredito, mais uma vez, que é uma prerrogativa da advocacia, é um direito que nós não podemos, de nenhuma forma, abrir mão, porque perpassa pelo exercício do direito de defesa daqueles que acreditam em nós, advogados e advogadas. Exatamente, o telefone já faz parte da vida de todos nós, não poderia ser diferente também no exercício dessa profissão. E agora eu volto um pouquinho para falar sobre a família. O seu pai e a sua mãe, primeiro, para você estar à frente aí da OAB, presidente da OAB, o que isso representa? Não que represente nada de modo pessoal, mas representa a vontade de trabalhar em prol da classe, daqueles que nos elegeram, daqueles que confiaram
um voto para fazer a diferença no processo eleitoral da nossa entidade. Eu acredito na grandeza da Ordem dos Advogados do Brasil, como lhe disse anteriormente, uma atividade que nós fazemos de modo voluntário, todos nós, advogados e advogadas que exercemos quaisquer funções na Ordem dos Advogados do Brasil, membro de uma comissão, um presidente de uma subseção, um presidente de uma comissão estadual, um conselheiro estadual, um dirigente da Caixa de Assistência dos Advogados, da Escola Superior de Advocacia, todos nós somos vocacionados a servir a nossa classe. E nós, advogados, somos vocacionados a servir ao próximo. E por isso eu tenho muito orgulho da função que exerço atualmente, o faço com muito denodo, com muito carinho, com muito empenho, consciente da responsabilidade que me foi concedida, do mandato que me foi outorgado pelos 37.755 advogados em Minas Gerais. E não é pouca coisa não, né? Você havia dito que o seu antecessor foi com 18.153 votos. Tudo bem que ampliou-se um pouco mais a forma de votação, mas isso já demonstra uma participação muito grande da categoria, né? Então... Sem dúvida. O nosso grupo, sob a liderança anterior do presidente Sérgio Leonardo, que fez um trabalho extraordinário de inovação, de inclusão e avanço, agora sucedido por mim, nós temos trabalhado com muita força, com muito empenho para mudar a história da advocacia de Minas Gerais. E aí eu encerro essa conversa perguntando, porque não posso deixar de falar, eu vi num vídeo seu pai e sua mãe na entrevista, durante o seu processo ali da eleição, né? E ele falando assim, quem sabe eu não vou ter a honra, o orgulho de ver o meu filho à frente da OAB. E aí, como é para ele e para você? Para mim é uma responsabilidade muito grande, porque meu pai é um dos 37.755 advogados que votaram e acreditaram no nosso trabalho, mas tenho certeza que por ele e por todos os outros nós continuaremos a trabalhar firmes e fortes na defesa da advocacia. Um orgulho para esse pai, para essa mãe, não tenho certeza absoluta. Doutor, muito obrigada pela entrevista, obrigada por esclarecer pontos tão interessantes para a gente, não só para a classe, para a categoria, mas como para toda a população. Gente, o Em Minas de hoje fica por aqui. Eu recebi o doutor Gustavo Chalfon, presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Então, até a próxima. Não se esqueçam, a íntegra dessa entrevista está no jornal Estado de Minas deste domingo. Boa noite para vocês. Obrigada, doutor. Obrigado, viu?